Tudo bem com vocês? Ô Glória, e aí? Robertinho, Dani, Juju, Miguel, Soninha, Pastor Marcos, Cléo, Renata. Glória a Deus por nós, né? Deus é muito bom. Vamos lá, gente, para nós não perdermos tempo e conseguirmos avançar aqui. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Primeiro Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Final da aula passada, a gente falou sobre um problema que estava acontecendo ali com os irmãos em Tessalônica, né, na região ali da Macedônia, em que por causa da pregação da volta de Jesus, por causa da pregação do evangelho, algumas pessoas estavam achando que Jesus voltaria muito em breve, que era algo que já estava para acontecer dentro de algum tempo, alguns meses, algumas semanas. Eles tinham esse entendimento porque eles achavam que aquela perseguição do Império Romano, tanto martírio, tanta morte, tanta perseguição, estava gerando em alguns um problema chamado ociosidade, né? Alguns estavam se tornando ociosos, não queriam mais trabalhar, não queriam mais ser produtivos, já tinham abandonado seus trabalhos, já tinham abandonado a sua rotina, né, de cuidar da casa, dos campos, ou da empresa, ou do que quer que seja, porque eles achavam que Jesus estava voltando naqueles dias, por causa desse excesso da perseguição, e dava a impressão de que as profecias estavam se cumprindo, né? Muita perseguição, muita morte, muito martírio, e eles então achavam que Jesus estava voltando segundo a pregação do próprio apóstolo Paulo. Mas Paulo diz assim: por favor, meus irmãos, não parem aquilo que vocês têm como rotina, não se tornem pessoas ociosas, não se tornem pessoas encostadas, né, no nosso linguajar. Então Paulo estava falando exatamente sobre isso no início desse capítulo 4. Se você depois quiser relembrar esse assunto, volta aí o capítulo 4 e dá uma lida até o versículo 11 e o 12, que vocês vão ver que é disso que Paulo está falando. Sobre essa questão tanto da idolatria, né, de possuir o corpo com honra, e em seguida ele fala sobre essa questão da ociosidade dos irmãos. Então era disso que ele estava falando. E aí em seguida nós paramos aí e a nossa aula retoma então desse ponto, que é o versículo 13. Então 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, eu vou ler com vocês até o final. Nós vamos ler já até o final, porque eu vou já falar o que Paulo está falando aqui e a gente já vai terminar o capítulo 5 hoje, se Deus permitir. Vamos lá, gente? Então, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão.
Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saudem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Palavra bendita, maravilhosa, né? Santa. Como é bom. A palavra de Deus, ela é viva. Conforme a gente vai lendo, o Espírito Santo já vai ministrando aos nossos corações. Então, Paulo começa a falar, a partir do versículo 13, sobre um outro assunto que está, infelizmente, tirando a paz dos irmãos, tirando a alegria deles, né? Trazendo um certo desconforto, trazendo dúvida, trazendo tristeza, trazendo talvez uma forma de agir errada no meio do corpo de Cristo. E qual era esse problema? O problema deles, nesse momento aqui que Paulo está falando, ele está falando sobre a dúvida, sobre aqueles que morreram em Cristo, sobre aqueles que estavam sofrendo a morte naquele momento. Como havia uma perseguição muito forte por parte do Império Romano nesse momento, nós já estamos aqui muito provavelmente do Império de Nero, né? E Nero se tornou um imperador muito terrível no seu tempo. Mesmo o anterior a ele e depois o próximo, depois de Nero, também foram terríveis no seu tempo. Então, o Império Romano sofre muito nesse momento e eles estão sendo martirizados, literalmente, pelos soldados romanos, pela perseguição dos próprios judeus também ali, ou pela cultura grega. E muitos estão morrendo. E aqueles que estão ali vendo esses martírios, essas mortes, eles temem pela vida desses irmãos, se eles realmente iam ressuscitar na volta de Jesus, se eles realmente iam ter vida eterna, se eles realmente iam ser salvos por causa daquelas mortes terríveis que estavam acontecendo. Então Paulo já havia ensinado sobre essa questão da vinda de Jesus, mas aqui ele reforça esse ensino, trazendo paz, trazendo uma exortação em amor para a igreja aqui de Tessalônica. Lembrando, eu sempre gosto de lembrar isso para a gente não esquecer, que as cartas, nós vamos perceber que elas são
pequenos trechos de vários assuntos, né? Vocês viram que a gente estava falando sobre imoralidade sexual no início do capítulo 4, depois ele passa para o assunto de gente que não quer mais trabalhar, e agora aqui no versículo 13, ele já começa a falar sobre a vinda de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos. Então, as cartas de Paulo, elas são uma correção de algum ensino que ele já fez. Então, Paulo e o próprio Timóteo, que tinha ido auxiliar Paulo ali em Tessalônica, eles tinham ensinado muitas coisas a respeito do evangelho e também da vinda de Jesus. Mas os irmãos começaram a temer, começaram a ficar angustiados por causa disso, temendo que algo de ruim pudesse acontecer com essas pessoas que estavam sendo mortas e martirizadas ali pelo Império Romano, ok? Por essa perseguição. E ele então inicia esse ensino aqui falando sobre esse assunto. Então aqui especificamente Paulo vai explicar o que vai acontecer a respeito das pessoas que morrem em Cristo e daqueles que vão estar vivos na volta de Jesus. É disso que ele está falando. Então ele vai explicar para eles o que é que vai acontecer para a gente entender. Esse aqui é um dos textos mais citados quando vai se falar sobre ressurreição dos mortos, sobre a volta de Jesus, quem ressuscita primeiro, como que vai ser esse arrebatamento. Então esse é um texto muito falado quando se fala de escatologia, ok? Vamos lá então, ele diz assim no versículo 13. Quem entrou depois aí, 4, 13. Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Então, esse tanto ignorantes, vou pegar aqui para vocês. Acho que eu não coloquei lá, mas eu vou abrir aqui para vocês verem. Esse ignorantes, a gente vai ver muito esse termo grego sendo dito por Paulo, e ele está falando sobre a falta de conhecimento, tá? O ignorantes aqui é a falta de conhecimento naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. E esse dormir aqui também tem a ver com o dormir, eu já coloquei lá no nosso dicionário. O dormir no grego é koimal, que é fazer dormir, cair no sono ou morrer. É a mesma palavra no grego aí. E ele então está falando sobre aqueles que morreram, né? Que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes quanto aqueles que já morreram. Quer ver, ó? Ignorantes no grego é a palavra agnoel, que quer dizer não conhecer, não entender, desconhecer, errar ou pecar por ignorância, estar errado. Então, Paulo vai usar muito esse termo agnoeu no grego, nas cartas dele, porque ele deseja que a igreja não seja ignorante no que diz respeito aos assuntos de escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre todos os ensinos que ele faz. Ele quer que a igreja esteja sempre alerta nas cartas, nos ensinos, na própria palavra, né, no Velho Testamento. Por quê? Porque a palavra de Deus ela está pronta a nos ensinar sobre qualquer assunto. Basta que nós venhamos para a palavra e buscamos o Senhor, Deus está pronto a nos ensinar. Então, que nós não sejamos ignorantes, agnoel, né, no grego, que a gente não peque por falta de conhecimento, que é isso que o profeta Oséias também fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, e é desse conhecimento que ele está falando, desse conhecimento por falta de estudar as escrituras, por falta de estudar aquilo que Deus já deixou descrito para nós, ensinado aqui para nós na palavra, para que a gente não erre. Então ele diz assim, que vocês não sejam ignorantes, que vocês não pequem por falta de conhecimento a respeito daqueles que dormem, a respeito daqueles que já morreram. Por quê? Ele vai dizer, ó, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. De quem Paulo está falando? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem são os outros? Os outros são todos aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, que não receberam a salvação, que não entenderam o que é o reino de Deus,
que não entenderam o que é o evangelho, que não entenderam que vai haver uma ressurreição, que não entenderam que Jesus vai voltar e vai restaurar toda a terra e nós vamos estar com ele para sempre. Então, os outros são todos aqueles que ainda estão cegos, que ainda estão no erro, né? Que ainda estão em pecado, que não reconheceram. Então, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês estejam entristecidos como aqueles que não têm esperança. Por quê? Porque aquela pessoa que tem esperança, e essa esperança aqui tem a ver com uma expectativa positiva de algo, uma expectativa de algo que você crê de verdade. É essa esperança que a palavra de Deus usa aqui no original. É alguém que tem uma expectativa de algo bom, de algo que vai acontecer e que você tem tanta convicção disso que você aguarda com grande esperança isso que vai acontecer. Disso que Paulo está falando. Então eu não quero, irmãos, que vocês chorem, que vocês se entristeçam, que vocês desanimem, que vocês acreditem numa mentira a respeito daqueles que já morreram, daqueles que estão sendo martirizados, daqueles que estão morrendo em praça pública, daqueles que estão sendo mortos pelo Império Romano. Por quê? Vamos continuar. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Então, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, que estão dormindo, que estão no sono da morte, vamos dizer assim, né? Eles vão ressuscitar na volta de Jesus. Isso é um fato, isso é uma profecia, isso é algo que Deus já deixou na palavra para que nós venhamos a crer. Então, não há problemas de alguém morrer fisicamente quando ela está no Senhor. Por quê? Porque é algo que vai acontecer e é passageiro. Essa pessoa vai ressurgir na volta de Jesus. E nós estaremos então todos juntos novamente. Vamos continuar, versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que os primeiros a ressuscitar, os primeiros a se encontrarem com o Senhor na sua vinda são os que estão dormindo, os que já morreram. Então, a ressurreição dos mortos é o primeiro, o primeiro evento que vai acontecer na vinda de Jesus. Então, quem é que vai se encontrar primeiro com o Senhor? Aqueles que já morreram e vão ressuscitar dos mortos, já com seus corpos transformados e vão estar já com o Senhor, ok? É isso que ele está falando. Vamos lá. Dizemos, versículo 15, a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Versículo 16, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, como é que vai ser o passo a passo da vinda de Jesus, né? Então, no toque da última trombeta, a sétima trombeta tocando, Jesus volta nas nuvens. O primeiro a se encontrar com ele nos ares são os mortos em Cristo, que vão ressuscitar, que já vão ter os seus corpos transformados, e esses então já vão estar indo de encontro ao Senhor. Em seguida, muito que automaticamente, em conjunto, aqueles que estão vivos em carne e osso, vão ter os seus corpos transformados e serão arrebatados até os ares, até as nuvens, né, onde Jesus está nesse momento da sua volta. Eles são arrebatados até os ares, se encontram com o Senhor e retornam para a terra, para o Armagedon, para tudo que vai acontecer depois disso. Mas é isso que Paulo está falando, tá? Ele está dizendo que o primeiro a ressurgir na volta de Jesus
são os mortos em Cristo. Então, todas as pessoas que morreram em Cristo Jesus, que morreram crendo em Jesus, que morreram salvas, vamos dizer assim, elas vão ressuscitar primeiro. Em segundo plano, aqueles que estiverem vivos também serão então transformados, terão os seus corpos transformados e serão arrebatados até as nuvens, junto com esses que já foram então transformados, e eles se encontrarão com o Senhor para esse retorno aqui para a terra, para cumprir todo o propósito de Deus a respeito do Armagedon, a respeito da guerra contra os seus inimigos, a respeito da restauração da terra, do milênio e tudo mais. Esse assunto, ele não está descrito aqui para nós, mas quem quiser realmente entender mais sobre a questão escatológica, gente, o curso está inteirinho disponível no canal do YouTube, tá bom? Então, Elisângela, não dá tempo da gente discutir escatologia aqui. O que Paulo está ensinando para os irmãos de Tessalônica é que eles não devem se preocupar com aqueles que estão morrendo, martirizados, perseguidos pelo Império Romano. Ele está trazendo consolo, tanto que é isso que ele fala no versículo 18. Olha o que ele diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. O que era para eles fazerem entre si? Era para eles estarem sempre se consolando, trazendo uma palavra de consolo, dizendo assim: não se preocupe, meu irmão, se você vier a ser morto por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, por ser cristão, por seguir a Jesus, não se preocupe. Jesus está voltando e você vai ressurgir dos mortos e nós estaremos todos unidos com o Senhor para sempre. Então é isso que Paulo está ensinando novamente para eles, relembrando isso para eles, dizendo: não se preocupem, os primeiros a ressuscitar dos mortos para encontrar com o Senhor nos ares serão os que já morreram com Cristo. Em segundo lugar, mas não muito depois, porque isso me parece ser algo muito rápido, aqueles que estão vivos também terão seus corpos transformados e também se encontrarão com o Senhor nos ares. Então todo o desfecho da volta de Jesus inicia aí, ok? Então ele está trazendo consolo para o povo da Macedônia, para os tessalônicos, a respeito de ressurreição dos mortos, aqueles que dormem no Senhor, aqueles que estão morrendo por causa do Evangelho. E ele diz no versículo 18: consolem-se uns aos outros com essas palavras, ok? Então ele está pedindo para os irmãos estarem se consolando, trazendo esse ensino para toda a igreja, para que eles estivessem preparados para essa perseguição. Queridos, a palavra aqui de Paulo para Tessalônica não é diferente para nós hoje, não é diferente para os cristãos que vão viver os últimos dias, a época realmente do anticristo. Porque se Tessalônica estava passando por um momento extremamente difícil, de muita perseguição, de muito martírio, e ainda não era a volta de Jesus, eu não consigo nem imaginar. Então a gente fica realmente se perguntando como é que vai ser esse período da grande tribulação realmente. Qual é a expectativa ou qual é o nosso sentimento dentro desse turbilhão que vai ser a grande tribulação, ok? Porque o que Paulo está dizendo aqui é que os irmãos estão extremamente tristes, estão desanimando, estão querendo talvez até retroceder, negar Jesus por causa da grande pressão que estava sendo por parte do Império Romano. Então Paulo está dizendo: não desistam, não desanimem, não fiquem tristes por aqueles que dormem, por aqueles que estão no Senhor, ok? É disso que ele está falando. Capítulo 5, iniciando aí, ele diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então ele começa dizendo assim, que a gente não precisa, nem os irmãos ali de Tessalônica e nem nós hoje, não precisamos nos preocupar com nem os tempos e nem as épocas. Em que aspecto? Nós não precisamos ficar procurando datas da volta de Jesus. Nós não precisamos ficar fazendo contas a respeito da volta de Jesus.
O que nós precisamos perceber são os sinais da sua volta e estarmos extremamente esperançosos e buscando nossa prática de relacionamento e de santificação, para que nós não venhamos ser encontrados como esses que estão na noite. E a gente vai explicar o que Paulo está dizendo aqui para nós, a gente vai entender isso. Então Paulo está dizendo assim, vocês irmãos, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então Paulo está dizendo assim, prestem atenção nisso. O que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Tessalônica é assim, eu já expliquei para vocês sobre, por exemplo, o sermão de Jesus em Mateus 24 e 25. Isso Paulo dizendo para os irmãos quando ele estava lá em Tessalônica. Provavelmente ele explicou essa profecia escatológica sobre o que aconteceria nos últimos dias. Eles já vinham discutindo entre os apóstolos como era essa volta de Jesus, quais eram os acontecimentos que iriam ter, essa questão do anticristo, por isso que ele vai falar em 2 Tessalonicenses sobre isso também. Então, Paulo está dizendo para os irmãos assim, vocês já ouviram sobre isso, eu já expliquei para vocês sobre isso, que o dia do Senhor vai ser como o ladrão à noite. Então ele diz assim, olha, eu já expliquei para vocês como vai ser esse dia, em que sentido, como é que isso vai acontecer, quais são os sinais da volta de Jesus. Então o que a gente precisa estar atento é aos sinais do que vai acontecer nesses últimos dias. Esse é o principal aspecto do cristão. Por quê? Porque ele vai ser como um ladrão à noite. E aí ele começa a explicar novamente, começa a dar uma lembrada para esses irmãos a respeito do que é isso. E lembrando eles que eles não estão nesse requisito aqui, que ele vai começar a falar. Então vamos tentar explicar aqui pra gente. Na Bíblia de vocês está no versículo 2, o dia do Senhor, tá com letra maiúscula? Versículo 2, capítulo 5, versículo 2, tá com letra maiúscula? Aqui tá, o seu tá minúsculo, Adailton? O meu também tá minúsculo. Esse dia do Senhor, maiúsculo, Carlinhos? Minúsculo. Então, esse dia com letra minúsculo, ele está errado. Foi a impressão aí da gráfica, com certeza, na hora de digitar, eles digitaram errado. Porque essa palavra dia do Senhor é o mesmo que está lá em Apocalipse, é o mesmo que está lá em Mateus, falando sobre esse tempo da volta de Jesus, né? Esse dia do Senhor. Não é um dia no sentido de dia, segunda, terça, quarta, nem dia 1º, dia 2, dia 3, não. É o dia no sentido do acontecimento, tá? Então, esse dia do Senhor virá como ladrão, tá falando da volta de Jesus, do tempo da volta, é disso que tá falando. Então, esse dia aí tem que estar com letra maiúscula, tá? Mas tem algumas bíblias, inclusive a minha, que tá com letra minúscula. Legal, Rê, ok. Letra maiúscula, tá, gente? Se não tiver, pode aí dar uma rabiscada, só para vocês lembrarem que esse dia do Senhor é a respeito da volta de Jesus. Aí ele diz assim, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo está começando a falar, mas ele está falando de forma subjetiva a respeito de alguém que vai ser pego nesse acontecimento como um ladrão que chega à noite numa casa, ok? Então ele está falando sobre o dia do Senhor, que vai ser como um ladrão, e essas pessoas que estiverem no que ele vai começar a falar é que vão ser pegas de surpresa. Mas os cristãos que estiverem atentos aos sinais e estiverem buscando a sua vida em santificação não serão pegos de surpresa. Aí ele fala assim, versículo 4. Mas vocês, aí ele está falando para os irmãos, ó. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Opa, mas o que tem a ver, Paulo?
Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, isso quer dizer que o dia do Senhor só vai ser surpresa para aqueles que estiverem nas trevas, ok? Por isso que ele fala como um ladrão à noite, porque a pessoa está dormindo, a pessoa está desapercebida, então ela é pega de surpresa com o ladrão à noite, ok? Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Então, eu vou terminar o versículo 8 e vou falar para vocês a jogada de palavras que Paulo faz aqui e que a gente tem que estar atento nisso para entender o que ele está explicando. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Eu expliquei isso lá na aula sobre esse assunto. Quem que abriu aí? Pode falar, Carlinhos. Esse arrebatamento está ligado ao humor do espírito da pessoa ou não? Desculpa, Carlinhos. Estado emocional? Não. Você fala para ser arrebatado? Isso. Não, tem a ver com estar salvo, né? Ter sido santificado. Os arrebatados são aqueles que vão estar preparados para a volta de Jesus, que buscaram santificação, buscaram a sua vida, né? Estar com a vida realmente diante de Deus em santificação, tá? Não tem nada a ver com nenhum outro tipo de situação. Então, Paulo começa do versículo 3, né? Ou até um pouquinho no finalzinho do versículo 2 aí que nós falamos do ladrão da noite, mas a partir do versículo 3, ele começa a falar sobre um jogo de palavras sobre dia e noite e sobre luz e trevas. Vamos entender esse jogo de palavras para que a hora que a gente lê aqui novamente, a gente consiga compreender o que Paulo está falando. Eu já falei sobre isso na aula de escatologia, mas eu vou só lembrar esse requisito. Então, Paulo começa a falar sobre, primeiro, dia e noite. Então, o ladrão vem à noite, mas os irmãos são todos do dia, ele fala, né? Mas vocês, versículo 5, vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Então, ele cita o primeiro jogo de palavras que ele faz é sobre dia e noite. Se a gente olhar lá em Gênesis 1, Deus fala, vamos abrir lá bem rapidinho para vocês verem, para não falar que sou eu quem estou falando, mas é a palavra quem diz isso. Gênesis 1, versículo 3. Olha lá o que a palavra de Deus diz em Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Versículo 5. Deus chamou a luz dia e as trevas ele chamou noite, ok? Então, quem disse que a noite representa as trevas foi Deus, e quem disse que a luz representa dia foi Deus na criação. Então, em toda palavra, desde o Velho Testamento, todas as vezes que a gente vê esse jogo de palavras, onde usa luz e trevas, e dia e noite, tem a ver com essa formação de toda a terra, em que Deus instituiu que a noite ela era um reflexo das trevas e a luz seria o reflexo do dia. Por quê? Porque, gente, se vocês olharem agora lá em Apocalipse, agora eu não vou lembrar o versículo, mas tá lá, a gente pode ver depois, se vocês quiserem eu lembro e ponho lá para vocês. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, quando houver a restauração de toda a terra, não haverá mais a necessidade do sol e nem da lua para iluminar nem o dia e nem a noite. Porque no céu
não existe dia e noite. Só existe a luz de Deus que ilumina todas as coisas, ok? A glória de Deus é a iluminação do céu. A iluminação da morada de Deus é a luz resplandecente do Senhor. Na terra, Deus criou essa separação para que houvesse uma distinção entre dia e noite, entre luz e trevas, ok? Porque é uma representação espiritual, principalmente, do que está acontecendo. Muitas profecias falam que tanto no ápice da noite quanto no ápice do dia existem principados e potestades que agem. Específico, um salmo fala sobre isso, né? A mortandade que assola ao meio-dia e a outra que assola à meia-noite. Por quê? Isso fala do ápice da noite e do ápice do dia. Então sempre tem uma relação com algo muito mais espiritual do que físico, ok? Então, a noite, no sentido de escuridão, ela foi instituída por Deus para representação das trevas. Por que, Elisângela, na criação? Porque Deus estava querendo mostrar que o escuro, a ausência de luz, ela é exatamente as trevas, o mundo tenebroso, o lado negativo dos nossos inimigos espirituais. Então Deus está trazendo uma tipologia, Deus está trazendo uma forma de nos explicar o que está acontecendo. E Paulo vai mostrar aqui para os irmãos, nesse texto que a gente acabou de ver, justamente essa relação entre luz e dia e entre trevas e noite. Então, se a palavra de Deus ela está tendo efeito em mim, se eu fui salvo, automaticamente o que precisa habitar em mim é luz. E automaticamente, se eu tenho luz, se a presença de Deus tem trazido luz no meu interior, no meu espírito, se eu tenho sido iluminado, então pela palavra, como em vários versículos também a gente vê isso, então automaticamente eu sou da luz e do dia. Mas se a minha vida está ainda em trevas, eu então estou na noite espiritual. Vocês estão conseguindo me compreender? Ou eu tô sendo difícil? Fazem joia pra cima ou pra baixo aí. Tá fácil ou tá difícil do que eu tô falando? Ok? Então, o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos é: qual é o seu estado espiritual? Você é luz e é dia, porque a presença de Deus está em você e já não há mais trevas em você, ou você é trevas e ainda está na noite. Por quê? Porque tudo que se faz nas trevas, na noite, é tudo que é contrário à luz e ao dia. Alguém vai, se a gente for citar isso de forma natural, é lógico que vai. Mas o que eu quero dizer para vocês assim, gente, alguém costuma ir para balada durante o dia? Falando assim de forma bem geral, né? Tô falando de forma geral, não de forma específica, porque isso existe, hoje em dia existe a qualquer horário. Mas só pensem comigo pra gente entender isso. Alguém vai pra balada durante o dia? Não, né? Durante o dia as pessoas trabalham, fazem as suas coisas. Geralmente a balada é à noite. Alguém se prostitui durante o dia? Sim, em muitas ruas aí a gente tem a prostituição durante o dia. Mas qual é o ápice da prostituição, gente? À noite. O horário que as pessoas geralmente vão para os bares, para beber, para se embriagar, qual é o horário, gente? À noite, depois das 18 horas. Qual é o horário que geralmente as pessoas procuram ir para o adultério, né? Para trair a esposa, o marido? Qual é o horário? Geralmente os casados fazem mais isso durante o dia mesmo, né? Infelizmente. Mas a grande maioria é à noite. Tudo que se faz de pecado, vamos dizer assim, só para a gente entender, tem uma ligação específica com a noite. As pessoas, para assaltar alguém, o que elas preferem? Não estou falando dos nossos dias de hoje, porque hoje a luz do dia faz-se qualquer coisa. Mas, a grosso modo, gente, qual é o horário que a maioria dos ladrões saem para assaltar, para roubar? À noite, não é isso? Então, tudo que vocês possam pensar aí de exemplo, vocês podem perceber que o pecado, ele tem a tendência de se estabelecer no período noturno, na escuridão, né? Então, tudo que é trevas, tudo que é escuro, tudo que é sem luz. Por quê? Porque é um lugar onde ninguém está me vendo. É um lugar onde eu posso me esconder
nas trevas. Então, tudo que Deus vai falar sobre pecado, sobre erro, sobre estar fora da presença de Deus, ele cita a noite e as trevas para falar sobre isso. Podem perceber, se vocês não tinham percebido isso na leitura bíblica, façam essa análise, vocês vão perceber sempre essa execução de palavras. Contrário disso é a luz, é o dia. Por quê? Tudo que você faz durante o dia, na luz, né, a luz acesa no ambiente que você faz ali, o que está acontecendo quando você faz as coisas na luz? Todo mundo está te vendo, aquilo está para qualquer pessoa ver. Então ninguém vai querer cometer um erro na luz, ok? Ela sempre vai buscar as trevas, ela sempre vai buscar o escondido para cometer o erro. Por isso essa alusão. Na luz, geralmente, ou você expõe o pecado para buscar muitas vezes até cura, ou você nem vai cometer o pecado, porque você está na luz, você está no dia. Então, não existe trevas, não existe mais escuridão, tudo está na luz. Então, tudo que reflete Deus, o Espírito Santo, a transformação de Deus em nós, fala de dia e de luz. E tudo que fala de algo que ainda está em pecado, nas trevas, no escuro, é a noite. Entenderam essa relação de palavras que Paulo usa? Porque em toda a palavra a gente tem essa presença desse paralelo para a gente poder entender. Vocês veem que isso começa lá em Gênesis 1, nos primeiros versículos. E por que Deus já fala ali? Porque se vocês perceberem, eu até falei aqui, mas talvez para alguns ficou meio sem entender. No Gênesis 1, voltem lá novamente, só para a gente ler junto esses primeiros versículos e vocês perceberem algo que é muito importante a gente entender. Tô ficando de olho já aqui no horário, porque já tá para fechar, fiquem tranquilos. Gênesis 1, versículo 3, em diante eu vou ler de novo alguns versículos e aí a gente vai ver um detalhe que tem aqui. Diz assim, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, e passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. Agora, vamos lá para o versículo 13. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Depois o versículo 16. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. E se a gente continuar, a gente vai ver, acho que mais uma vez isso. O que eu quero frisar? Versículo 5 termina. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois, lá no versículo 8, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Versículo 13, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. E depois, versículo 19, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. O que faltou aqui nesses versículos, gente? Do que a gente está falando aqui? À noite. À noite. Então, na criação, Deus não fala de noite. Ele fala de tarde e manhã. Por quê? Porque no ambiente de Deus, gente, lá agora, onde Deus está, não existe noite. Vocês sabiam disso? Que lá no céu, onde a habitação de Deus está, não tem noite? Porque se nós tivéssemos a revelação
nesse momento do trono de Deus, o que nós veríamos? Como João diz lá em Apocalipse, o resplendor da glória de Deus é algo tão magnífico que não existe trevas diante de Deus. As trevas a noite é a representação das trevas. A noite é a representação do pecado. A noite é a representação do diabo e os seus anjos caídos, ok? Mas na eternidade não haverá mais noite, ok? Nós não teremos mais a escuridão da noite, ok? Então, o que falta lá em Gênesis 1, que a gente percebe nesses dias da criação, é que Deus não cita a noite como um período do dia, vamos dizer assim, né? Do ciclo do dia. Porque a noite, ela é só uma representação das trevas, ok? Tá? Então, depois vocês meditem lá, que o Espírito Santo vai continuar falando isso com vocês. No Apocalipse, é o capítulo 22, o irmão colocou aí, 22, capítulo 5. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles. Amém. Vocês querem ler todo mundo junto? Abrem lá, gente. Apocalipse 22. Qual que é o versículo, Dai? 5, né? Isso mesmo. 22, 5. Ô, glória! A palavra de Deus é maravilhosa, gente. Deus explica tudo dentro da própria palavra. Apocalipse 22, 5. Vamos ler de novo aí, ó. Não haverá mais noite. Nós falamos sobre isso, né? Lá no nosso estudo de escatologia. Se você quiser ver, deem uma olhada lá que vocês vão ver. Então, não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Eles reinarão para todo o sempre. É Elisângela que tá falando, gente? Graças a Deus que não. Graças a Deus que não. A presença de Deus será a nossa luz, ok? Deus é luz. Em Deus não há trevas. Em Deus não há noite, ok? Então Paulo tá nos ensinando sobre isso. Gente, vou fechar. Já entrem bem rapidinho pra gente continuar, pra eu dar um entendimento então pra vocês do que ele tá falando. Tem na aula. É o quê? Quantas pessoas tem na aula? Vamos olhar, 14. Acho que já saiu algumas aí correndo, ó. Vamos lá, gente. Bora lá. E assim, ó. Ai, credo, não aparece. Mano, que saco. Calma. Os filhos adolescentes tentando ensinar a mãe a mexer no celular. Gente, que falta de paciência dessa galerinha, né? Eles são baratos, é tudo igual, né? Eu chamo o Zé Paulo às vezes pra me ajudar aqui. Mãe, você é fogo, hein, mãe? Aqui, mãe, é assim, é assado. Não é não, gente? Tudo igual. Ai, ai. Faltando uma galerinha aí. Se a galinha tá com o Alberto, cuidado que pode atrapalhar aí, viu, Cegado? É a hora que abre. Não, ele fechou agora, né? Deus é bom. Vamos ler agora de novo, gente, com esse entendimento que a gente adquiriu aqui agora, tá bom? Então, vocês já vão começar a ler a palavra de forma diferente quando falar sobre dia e luz e sobre trevas e noite. Então, a Bíblia, ela passa a ter uma outra forma de eu ler essas questões, porque eu começo a entender do que Deus está falando, ok?
Então vamos lá para o capítulo 5 de novo e eu vou ler até o versículo 10. E a gente vai então agora compreender o que Paulo está falando para nós aqui. Vamos lá, ó. 5:1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então, o dia do Senhor, ele vai vir como o ladrão à noite, como um dia em que ninguém está esperando. Mas ninguém quem? Vamos lá. Aí ele diz assim, quando disserem, ele dá o sinal aqui para o pessoal de Tessalônica, assim como Jesus também dá. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. Eles quem? Os que estão na noite, que vão ser pegos como ladrão entra na sua casa à noite. A destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, na volta de Jesus, no dia do Senhor, vai ser um dia que as pessoas vão achar que está tudo normal, que está tudo tranquilo, a paz e segurança. Porém, vai vir de repente a destruição e vai então pegar aqueles que estão na noite, nas trevas, desapercebidos. Versículo 4. Mas vocês, irmãos, agora eu tô falando também com vocês que estão me ouvindo e eu tô falando isso para mim também, ó. Agora é para nós aqui. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, para quem que o dia do Senhor vai ser como ladrão? Vai ser para os crentes? Não. O dia do Senhor vai ser como ladrão para os ímpios, para aqueles que estão nas trevas. Por isso que ele faz alusão de um ladrão à noite, ok? Porque as pessoas vão estar desapercebidas. E pior do que isso, elas vão estar dormindo. Mas Paulo vai falar que tipo de sono é esse aqui. Ele cita isso aqui para nós. Vamos lá, versículo 5. Vocês todos são filhos da luz. Então eu sou filho do que, gente? Olha a forma que Paulo ensina a gente sobre de que lado eu estou. Vocês são todos filhos da luz. Então de onde eu nasci, gente, para ser filho da luz? Da luz. Eu nasci de Deus. É disso que ele está falando. Ó, filhos da luz. Ok? Ser filho é porque eu nasci desse pai, né? Se o meu pai é a luz, se o meu pai é o próprio Cristo, se o meu pai é o próprio Deus, então eu sou filho da luz e não das trevas. Aí ele continua. E filhos do dia. Você tá vendo que a relação que ele faz é exatamente disso que nós estamos falando. De alguém que está totalmente na luz, que está andando durante o dia, que não há mais nada nas trevas, que não há mais nada no pecado. Não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Gente, olha que bacana. Se nós não nos atentarmos aos detalhes do que Paulo está falando, a gente parece que entra no mesmo assunto, mas aí o entendimento fica confuso. Ele não estava falando no finalzinho do capítulo 4 aí que a gente acabou de ler quando nós começamos a aula, ensinando os irmãos a eles não se preocuparem com aqueles que estão dormindo no Senhor? Não foi isso que nós começamos com a aula? Versículo 13. Para eles não se preocuparem com aqueles que estão dormindo no Senhor. E esse dormir aqui no Senhor está falando sobre a morte, ok? É disso que Paulo está falando. Só que aqui na tradução nossa da Bíblia, fala agora que no versículo 6, portanto, não durmamos como os demais. Ele cita o dormir aqui também como um caso de alguém que está aguardando a volta de Jesus, mas que agora a pessoa dormiu. A pessoa está num sono diferente. Qual é esse sono diferente? Vamos ler, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais. Os demais quem, gente? Quem é que dorme ou em que momento as pessoas dormem? Quem pode falar para mim?
Em que momento as pessoas dormem? ímpios. Oi? Ivaldo Os falou. ímpios. Os ímpios, tá, mas por que ele fala de dormir, gente? Qual é a relação que nós acabamos de falar que existe? E por que ele fala sobre as pessoas, os demais que estão dormindo? Qual a relação que Paulo faz aqui com o dormir? Porque essas pessoas estão aonde? Esses ímpios. Pecado. Pecado, que quer dizer Aceitaram Noite, Jesus ainda. noite e trevas. trevas. Tá vendo a relação da explicação dele? Parece que ele confunde, mas não, ele está dando o entendimento para nós a respeito da relação que ele está fazendo sobre noite e trevas. Então, quem dorme, dorme à noite. Ok? O que ele está falando é sobre pecado. O que ele está falando é sobre alguém que está em trevas, está na noite, só dorme de noite. Ninguém dorme de dia, ok? Então, se você está na luz de Deus, você jamais vai ser pego de surpresa, porque você não vai estar dormindo espiritualmente, mas você vai estar totalmente sóbrio. Alguém dorme durante o dia, naturalmente falando? Não estou falando de pessoas que não dormiram à noite, que trabalham à noite. Estou falando no natural. Durante o dia, alguém sente sono para dormir? Não, ok? Nós somos totalmente sóbrios durante o dia. Por quê? Porque nós estamos na luz. Até os psicólogos, os médicos falam que a luz do raio solar, ela tem a tendência de ativar algo no nosso cérebro que é onde não nos dá sono. Por isso que durante o dia a gente não sente sono, certo? E à noite a gente sente sono. Aí Paulo está dizendo, vamos ler de novo o versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, olha lá, dormem de noite. Então ele está falando sobre noite e sobre trevas. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Tá vendo que ele faz a relação sobre atitudes que as pessoas têm nas trevas, na noite, que eu falei lá para vocês. Ninguém vai pro bar beber durante o dia, ninguém vai para prostituição durante o dia, ninguém vai cometer pecado na luz do dia, procura sempre as trevas. Então Paulo faz essa relação para nos dizer e para nos mostrar e para nos ensinar em que lugar nós estamos. Se nós temos sido sóbrios e estamos na luz, no dia, na santificação, na busca do Senhor, ou se nós ainda estamos em trevas, se nós ainda estamos cometendo pecado e preferindo ficar em trevas, ok? Então vamos lá, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Então ele está falando sobre um revestimento de soldados, né? Um revestimento de alguém que entende qual é a sua posição no reino, qual é a sua posição nessa batalha espiritual. Então ele diz, se nós somos do dia, se nós somos da luz, se nós somos de Cristo, que nós então sejamos sóbrios. O que é ser sóbrio, gente? É estar com o seu entendimento totalmente iluminado, é estar totalmente lúcido, é estar totalmente atento a tudo que está acontecendo. Uma pessoa embriagada, ela perde lucidez, ela perde o reflexo, ela perde a atenção. Então Paulo faz a relação da noite com a embriaguez e ele faz a relação do sóbrio com o dia, com alguém que está totalmente no dia, que está totalmente debaixo da luz de Cristo, da luz da palavra, ok? E ele pede para essa pessoa então se revestir da couraça da fé e do amor, né? Da palavra e da ação. Amor significa ação, a fé significa uma palavra colocada em prática, e do capacete da esperança da salvação. Nós precisamos cobrir a nossa mente o tempo inteiro com a palavra que traz a esperança sobre a volta de Jesus, sobre a nossa salvação, sobre a nossa vida eterna. É disso que Paulo está falando. A nossa mente precisa estar coberta por essa palavra que nos anima todos os dias a estar sóbrios, a estar atentos, a permanecer na luz,
que não haja treva em nós, para que nós sejamos encontrados coerentes no dia da volta de Jesus, para que na volta de Jesus nós estejamos aptos para sermos arrebatados nos ares com o Senhor. Então é disso que Paulo está falando. Ele começa a mostrar para os irmãos essa relação entre noite e dia, trevas, né, e estar dormindo espiritualmente. Então todas essas relações aqui falam de um mesmo assunto. Em que lugar nós estamos em Cristo? Na luz e no dia, ou nós estamos totalmente fora da palavra de Deus e da presença de Deus e nós estamos em trevas e na noite? E aí, se nós estamos em trevas e na noite, nós estamos dormindo, nós estamos nos embriagando com tudo que é desse mundo, com tudo que é do príncipe das trevas, né? É disso que Paulo está falando. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo, ele é muito bom para a gente entender algumas coisas a respeito de predestinação, salvação e todos esses assuntos aí. A gente vai falar em outras cartas de Paulo sobre isso também mais a fundo, mas aqui Paulo cita de forma bem bacana. Ele diz, depois de falar sobre essa questão da volta de Jesus e da luz e das trevas e tudo mais que a gente falou, ele diz exatamente isso, ó, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Queridos, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Grava isso na sua mente, no teu coração. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, que seja destinado para a ira, que seja destruído na volta de Jesus por causa do pecado. Deus não quer, porque a palavra de Deus diz que Ele nos elegeu, ele tem uma eleição sobre nós desde a fundação do mundo. Então, quando Ele decidiu na eternidade matar Jesus por causa dos nossos pecados, quando Ele já deixou esse plano estabelecido, Ele queria que todos se salvassem. O desejo de Deus é que todo ser humano chegue à salvação. Agora, entre Deus querer e o ser humano querer, existe uma palavrinha no meio disso tudo chamado livre-arbítrio, ok? E entender sobre livre-arbítrio é algo muito maior, muito mais abrangente, que talvez não venha o caso nesse momento, mas o que Deus está dizendo através de Paulo, inspirando Paulo a escrever, é que Deus não nos destinou para a ira, para o juízo final. Deus não nos destinou para perecermos na volta de Jesus. Deus não destinou ninguém para ir para o inferno. É isso que Paulo está dizendo. Então ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe uma maneira de nós não sermos destinados para a ira, que é como? Recebermos a salvação que vem através de Cristo Jesus. Como é que alguém recebe essa salvação através de Cristo Jesus? Crendo que Jesus veio, o evangelho completo, que Jesus veio ao mundo como homem, o Filho de Deus, nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar. Então, no momento em que nós pregamos o evangelho, no momento que nós falamos do evangelho para alguém e essa pessoa crê nessa palavra que nós estamos pregando, essa pessoa então é salva. Ela é salva e ela então passa agora a viver uma vida na luz, no dia, para que no dia do Senhor, na volta de Cristo, ela seja então encontrada na luz e ela possa então receber a salvação por meio daquele que ela creu, que foi Jesus Cristo. Então Deus não destinou ninguém para a ira. Paulo está ensinando aos Tessalonicenses que estar na luz é um requisito maravilhoso, porque estando assim,
buscando o Senhor, estando em santificação e tudo mais que a gente já tem falado, Deus então está te reservando vida eterna e não ira, ok? Quando a gente para pensar sobre ira de Deus, muitas pessoas acham que é a questão de Deus estar bravo, de Deus estar nervoso. Não, a ira de Deus nada mais é do que o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Quando Deus trouxe o dilúvio, Deus estava vindo com a sua ira, que é o juízo. Deus não tá bravo com ninguém, gente, no sentido de humanamente falando, tá? Isso que eu tô dizendo aqui, essa ira que a gente entende, essa braveza, né, do ser humano, esse nervoso, esse ímpeto de ira que o ser humano tem. Mas quando Deus fala na palavra que ele vai vir com a sua ira, ou Deus não nos destinou para a sua ira, o apóstolo Paulo, ou qualquer outro que estiver falando sobre isso, está falando sobre juízo, sobre Deus executar juízo. Aquilo que você merecer na volta de Jesus é o que você vai ter. Então as nossas atitudes, a nossa vida é quem vai dizer o que é que eu devo merecer na volta de Jesus. Se eu vou ser encontrado como no dia e na luz, ou se eu vou ser encontrado nas trevas e na noite, e aí eu vou estar destinado à ira de Deus, ao juízo de Deus, e não à salvação, que é a vida eterna, ok? Tudo bem até aqui? Versículo 10. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos a ele. Gente, não é engraçado? Acho que Paulo, ele tem um senso de humor maravilhoso. Aí ele volta para o mesmo assunto do versículo 13. Ele estava falando sobre dormir no sentido de trevas, de noite. Só que aqui ele voltou a falar sobre aqueles que dormem porque morreram no Senhor. Olha só, ele morreu por nós, Jesus, né? Para que quer estejamos acordados, vivos, né? Na volta dele, ou quer dormindo, vivamos unidos a ele. O que Deus deseja para nós é que nós estejamos nele, né? Vivendo na luz, para que nós sejamos encontrados na sua volta, ou mortos e venhamos a ressuscitar, ou vivos e sejamos transformados, ok? Para que nós estejamos com ele eternamente. Então Paulo volta ao assunto do dormir no Senhor e que nós vamos estar eternamente com ele aqui no finalzinho do capítulo. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então ele fala para a igreja, continuem trabalhando nesse consolo, continuem trabalhando na edificação do corpo de Cristo, continuem exortando e edificando uns aos outros. Gente, essa palavra exortação, deixa eu ver se eu coloquei aqui, se eu não coloquei depois eu vou colocar. A gente tem uma tradução um pouco errada para o português, no sentido de entendimento, tá? Eu já tive muito esse entendimento de que exortação era como se eu estivesse brigando com alguém. E não tem nada a ver. A palavra exortação no original, ela tem a ver com você alertar, com você ensinar, com você trazer essa pessoa para um entendimento daquilo que você quer que ela viva. Pegar aqui, capítulo 5, versículo 11. Deixa eu pegar aqui. Consolai-vos, edificai-vos reciprocamente. Peraí. Consolai e edificai. Aqui o meu, na minha outra tradução, tá consolai. Olha só, não tá nem exortai. Não sei como é que tá aí na tradução de vocês, mas essa palavra exortem-se, aí do versículo 11, no meu celular aqui tá consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Mas essa palavra consolar, então, no original aqui, é paracaléu, ok? Significa assim, chamar para o meu lado, convocar, né? O que pode ser feito por meio de exortação, solicitação, conforto, instrução, rogar, solicitar, pedir, esforçar-se por satisfazer
de forma humilde e sem orgulho. Olha isso, gente, que tremendo. Esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho. Encorajar, fortalecer pela consolação. Entende o que a palavra exortação ou aqui, né, consolar uns aos outros, está falando em você que está bem espiritualmente e vê o seu irmão não tão bem espiritualmente, é você chamar para junto, para perto de você e dizer, não, meu irmão, vamos lá. É assim, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar vigilantes, estarmos atentos, vamos orar juntos, vamos caminhar junto, não desiste não, Jesus está voltando, há uma esperança no nosso coração e por isso que eu vou exortar, eu vou consolar o meu irmão. Então Paulo está dizendo, edifiquem-se uns aos outros como vocês já estão fazendo. Gente, essa igreja de Tessalônica, ela é bênção demais. Se nós tivéssemos muitas igrejas de Tessalônica na terra, nós íamos ter o evangelho sendo pregado nos 4 cantos da terra. Porque era uma igreja que realmente estava buscando essa edificação mútua. Eles estavam se ajudando de forma mútua uns aos outros. Por isso Paulo elogia tanto essa igreja nessas 2 cartas que ele manda. E ele então ensina em amor esses pontos que ficaram soltos, esses pontos que ficaram meio perdidos, que eles estavam temerosos sobre a volta de Jesus, sobre os mortos, se eles iam ser salvos de verdade. As pessoas que estavam ociosas, ele fala para eles voltarem a trabalhar. Vamos ver aqui, ó. Ele diz assim, no versículo 12. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Então, Paulo está falando de quem, gente? Dos homens e mulheres que estavam sendo enviados para Tessalônica e para Macedônia para edificar essa igreja. Então, Timóteo ou tantos outros líderes que foram enviados por Paulo e mesmo depois, né, que Timóteo também sai de lá, ficaram presbíteros, ficaram diáconos, ficaram pessoas ali que estavam dando continuidade nesse trabalho ali naquela igreja, naquelas várias igrejas, na verdade, né? Porque não fala de uma igreja específica. No final da carta ele vai falar, vocês são responsáveis por ler essa carta em todas as igrejas. Porque nós estamos falando de uma região inteira ali da Macedônia, ok? Então, o esforço de Paulo aqui era ensinar, dizer, irmãos, se esforcem em cuidar bem dessas pessoas que estão trabalhando pelo evangelho junto de vocês. Então, seriam aqueles homens e mulheres que estavam ali para trabalhar na obra, como a gente chama hoje em dia, né? E essas pessoas deviam ser bem cuidadas, bem tratadas. Se elas estavam ali para ensinar esses irmãos, se elas eram um pouco mais maduras na fé, que eles respeitassem essas pessoas, que eles tivessem nelas em alta estima. Ele está pedindo aqui na minha tradução, ok? Versículo 13, de novo. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados e auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Aqui no versículo 14 nós temos 4 pedidos de Paulo. Em um versículo ele faz 4 pedidos. Ele fala o quê? Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Então, chamem essas pessoas que estão querendo parar de trabalhar e conversem com elas, advirtam elas, não deixem elas ficarem encostadas, pararem de produzir, pararem de trabalhar. Elas precisam continuar vivendo para não serem um peso para ninguém. Então, essa questão de ser produtivo, de ser alguém que trabalha em prol da sua própria vida, é necessário para nós até a volta de Jesus. Independente das situações financeiras, independente das tribulações, nós precisamos ser alguém que faz a sua vida produzir para o seu sustento. Nós não podemos ser pesados para ninguém no sentido de não trabalhar, no sentido de realmente ficar dependentes de outras pessoas, ok? Isso não é bom. Então ele manda advertir os ociosos. Outro pedido dele,
confortem os desanimados. Quem é que estava desanimado, gente? Talvez alguém que perdeu a família, né, no martírio, talvez pessoas que estavam sendo presas, talvez pessoas que estavam sendo, sei lá, machucadas, né, pelo Império Romano, perseguidas, estavam perdendo seus bens por causa da perseguição. Então, ele diz, confortem os desanimados. Então, ele faz um segundo pedido. Auxiliem os fracos. O que são os fracos aqui, gente? As pessoas que estão fraquejando na fé. As pessoas que não estão tão bem espiritualmente. Auxiliem os fracos. Nós precisamos ser suporte na igreja. Nós precisamos ser auxílio para aquelas pessoas que não estão tão bem espiritualmente. Nós precisamos auxiliar os fracos. Isso é uma ordenança da palavra. Paulo nos adverte a fazer isso, porque se ele faz isso para a igreja de Tessalônica, que estava trabalhando muito bem, avançando com o evangelho, que dirá hoje para nós? Esse conselho continua valendo. Há mais de 2000 anos Paulo escreve ele e ele continua valendo para nós hoje. Auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Então ele faz um último pedido aqui nesse versículo, sejam pacientes para com todos. Então a paciência é uma virtude que precisa andar de mãos dadas com todo cristão. Nós precisamos ser pacientes com as pessoas que andam junto conosco, nós precisamos ser pacientes com as pessoas que não avançam tanto quanto nós gostaríamos, nós precisamos ser pacientes com as pessoas que fraquejam, nós precisamos ser pacientes com aqueles que acham que já sabem tudo, nós precisamos ser pacientes, queridos. A paciência é um fruto do Espírito, ok? Então nós precisamos ser pacientes. Versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas que sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Paulo adverte os irmãos de Tessalônica e para nós que jamais pagar o mal com o mal. Mas é só entre os crentes que ele fala aqui? Não. Para com os outros e para com todos. Ele termina o versículo 15. Não é para ser bondoso só com os crentes, mas é para com todos. Isso é um problema entre o meio cristão, gente. Porque, além de hoje em dia as igrejas estarem se degladiando, literalmente nas redes sociais, dentro das igrejas, e né, de igreja com igreja, isso tem sido uma doença, né, uma malignidade dentro da igreja, que tem destruído o corpo de Cristo. E Paulo está alertando os irmãos de Tessalônica, uma igreja que tem vivido amor, a jamais pagar o mal com o mal, mas que eles fossem bondosos uns para com os outros. Aqui está falando de bondade, de atos de bondade. Mas não só com os cristãos de Tessalônica, mas para com todos. Então você não deve, e eu não devo ser cristão bondoso somente no corpo de Cristo, somente dentro da minha casa, com os meus, mas eu devo ser uma pessoa bondosa onde quer que eu vá. Que esse fruto do Espírito apareça não só entre os meus, mas principalmente para com todos. Nós vamos ver vários ensinos de Paulo a respeito dessa questão do cristão ser um exemplo, principalmente entre os ímpios, entre os de fora. Por quê? Porque assim nós vamos inclusive manifestar o reino de Deus, nós vamos manifestar a obra de Cristo em nós, nós vamos manifestar o Espírito Santo habitando em nós. Porque quando nós temos atitudes de maldade, quando nós somos maus com as pessoas, principalmente ímpios, com as pessoas de fora, elas jamais vão desejar ser filhos de Deus, porque elas jamais vão conseguir ver Jesus em nós. Não existe, né, relação entre a maldade e um filho de Deus. Não existe relação entre uma pessoa ser má e ela ser cristão. Não existe. Ela está em trevas e acha que está na luz, ok? Então Paulo adverte isso para os irmãos. Mau testemunho, isso mesmo, Ivaldo. 16. Alegrem-se sempre. Gente, como é difícil, né? Paulo fala isso o tempo todo,
mas não é fácil, né, para nós, nos nossos dias ou em qualquer outra época, e vai ficar ainda muito pior nos últimos dias. Imagina ter o fruto do Espírito chamado alegria. Por isso que Paulo fala muito sobre alegria, porque ele não está falando de felicidade, ele está falando de alegria, de regozijo que vem de dentro para fora. É aquela pessoa que realmente pode estar passando por qualquer situação e ela está alegre. Por quê? Porque ela sabe que o Redentor dela vive e por fim se levantará em seu favor. Então, essa alegria, essa esperança, ela precisa estar dentro do cristão. Porque se ela não tiver, é onde a gente realmente se deixa levar pelas circunstâncias. E eu vou me tornando um cristão de circunstâncias. Se as circunstâncias estão boas e favoráveis para mim, eu sou feliz, eu sou alegre. Se as circunstâncias não são tão boas para mim, eu sou infeliz e eu sou triste e já não é mais um bom testemunho no sentido de fruto do Espírito essa alegria. Porque aí eu me torno uma pessoa, muitas vezes, que murmura, né? Diante das circunstâncias, as pessoas começam a me ouvir murmurar, reclamar, se tornar uma pessoa ingrata, né, a Deus. Porque eu tô passando alguma dificuldade, eu jogo a culpa em Deus. É Deus que não tá olhando por mim. Então ele diz, versículo 16, alegrem-se sempre. Então é sempre, sempre é sempre. Tem um irmão que fala sempre na internet assim, gente, vocês sabem como é que é a palavra sempre no grego, o significado da palavra sempre? Ele fala outras palavras, mas eu lembrei aqui agora. Sabe qual é o significado da palavra sempre no grego e no hebraico? Sempre. Então assim, sempre é sempre. Então não tem essa de ficar traduzindo o que a palavra está dizendo. A palavra, Paulo está nos advertindo, nos alertando em alegrem-se sempre. Então não é de vez em quando. Não é só quando as coisas estão boas. A alegria precisa ser um fruto do Espírito na minha vida. Amém? 17. Orem continuamente. Então a oração, ela faz parte, né? É falar com Deus continuamente. A oração tem que fazer parte da vida do cristão em todo o tempo. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe o que é dar graças a Deus em tudo? Porque em todas as coisas Deus está no controle. Então, se o cristão não crê dessa forma, ele começa a agradecer a Deus somente na hora boa. Na hora ruim, ele vai ser, mais uma vez, um murmurador. Ele vai ser alguém que não vai ter um espírito de gratidão. Dar graças a Deus é mesmo diante das circunstâncias mais terríveis da nossa vida. Por quê? Porque eu estou aprendendo com o meu irmão mais velho, Jesus, a dar graças a Deus. Render graças a Deus. Gente, isso faz uma diferença que vocês não têm ideia. Na verdade, eu falo isso porque isso vem sendo lembrado, né? Conforme a gente vai meditando na palavra, a gente vai vendo que todas as vezes que a gente rende graças a Deus nas nossas circunstâncias, a tendência é aquilo tomar outra forma, principalmente dentro de nós. Porque ainda que as circunstâncias ao meu redor elas não mudem, mas mudou algo dentro de mim, porque eu sei que Deus vai vir e intervir na minha situação. Eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei quem vive na minha vida, eu sei que há uma esperança para a minha vida. E isso faz toda a diferença. Versículo 19 agora, gente, isso é tremendo. Eu vou tentar terminar aqui, mas se eu não conseguir em 2, 3 minutos, vocês seguram aí comigo um minutinho. 19. Não apaguem o espírito. Quem está comigo há mais tempo, como é que a gente pode apagar o espírito? Qual é o exemplo do espírito na vida do cristão, né? Como que a gente apaga o espírito? Entristecendo o Espírito Santo. Então, mas como é que eu faço isso? Qual é a minha atitude para entristecer? Ou, na verdade, vamos falar essa palavra mesmo, apagar. Figura para nós do Espírito Santo dentro do tabernáculo, gente. Qual é a figura do Espírito Santo, da presença de Deus no tabernáculo?
Quem está comigo aí já desde Atos, e aí mesmo em escatologia nós falamos um pouco sobre isso, qual é a figura do Espírito Santo de Deus no tabernáculo? Aonde é que era essa figura tão latente no tabernáculo? Aonde a gente via? Castiçal. No castiçal, no candelabro. Ok, perfeito. E o que não podia acontecer no candelabro que ele iria se apagar? O que não podia faltar todos os dias através do sacerdote ou dos levitas? O que eles não podiam deixar de fazer com o candelabro? O azeite. Por azeite. Então, o que Paulo está ensinando para nós e para a igreja de Tessalônica que jamais pode acontecer? Não apaguem o espírito. Então, isso quer dizer que pode vir a ser apagado? Sim, ok? Se ele está dizendo não apague, é que pode ser que esteja apagado. E como é que então a gente faz para não apagar o espírito em nós? Tendo sempre um enchimento do óleo, do azeite. E o que é o óleo e o azeite na vida do cristão, então? Para não apagar o espírito. E aí, gente? A comunhão com o Espírito Santo. O próprio se encher, né, do Espírito todos os dias. Então, se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não jejuo, se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não oro em outras línguas, se eu não me edifico diariamente, porque lá no tabernáculo o enchimento do azeite tinha que ser diário, não era toda quarta-feira no culto, não era todo domingo no culto, não era uma vez por semana, mas era diariamente. Então, Paulo está nos ensinando em Tessalônica que não é para nós deixarmos o espírito apagar. E isso depende desse enchimento diário do azeite, que é a própria presença de Deus em nós, né? Ou melhor ainda, quando a gente falou da parábola das 10 virgens, vejam lá novamente essa aula, que vocês vão lembrar. Isso fala de encher as lâmpadas, né, do azeite. E qual é, então, essa figura do azeite? A própria palavra de Deus, né? A gente precisa estar cheio de Deus para que as lâmpadas não se apaguem, para que o candelabro jamais se apague, para que a nossa vida jamais apague o Espírito Santo. Porque quem apaga o Espírito sou eu. E quem acende ele também sou eu, ok? Então essa responsabilidade sobre sempre estar cheio de Deus para nunca apagar o Espírito, a responsabilidade é nossa. Eu vou parar aqui porque nós já vamos entrar em 2 Tessalonicenses semana que vem, e então a gente finaliza esses últimos versículos, porque eu tenho duas coisas aqui para falar nesses últimos versículos, e em seguida a gente já vai entrar em 2 Tessalonicenses. Eu quero, talvez, crer que a gente consiga em mais uma ou duas aulas no máximo, tá? Essa é a minha expectativa. Então, eu quero crer que a gente tem mais uma ou no máximo duas aulas aqui dentro de Tessalonicenses, e em seguida a gente vai para Corinto, ok, queridos? Então, vamos orar. Alguém quer orar aí? Oi, Valdo, quer perguntar? Queria perguntar, irmãs.